Muito bem, meus alunos, então hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da nossa apostila preparada para vocês de Física, do primeiro ano do ensino médio e Educação de Jovens e Adultos. Hoje nós vamos então corrigir esses exercícios da aceleração, tá bom? Da semana 3. Nós vamos corrigi-los hoje. E a primeira questão diz assim: um carro está parado e de repente começou a acelerar até alcançar a velocidade de 30 metros por segundo. Ele demorou 15 segundos para fazer isso. Qual a aceleração desse carro? Veja bem, vamos analisar, vamos relembrar. A aceleração, ela vai nos dizer sobre a mudança da velocidade de um certo movimento. Então, o movimento está acontecendo com velocidade constante, por exemplo, ele está parado, e a sua velocidade vai ser alterada, podendo fazer curvas, podendo aumentar a sua velocidade, podendo diminuir a sua velocidade. E uma medida dessa variação da velocidade, dessa mudança de movimento, é dada pela aceleração. E essa mudança na velocidade se reflete muito bem na nossa equação para a aceleração, porque ela leva em conta a velocidade final, a velocidade com que começou o objeto, a velocidade que ele termina o movimento com a aceleração e o tempo que ele demora para fazer essa mudança, certo? Então essa mudança de velocidade ela está muito bem aqui escrita na nossa equação. Nesse caso, veja só, o carro ele estava parado. Então, a velocidade inicial dele, ele começou o movimento com uma velocidade zero, porque ele estava parado. Portanto, no lugar de velocidade inicial, nós colocamos zero. Ele começou a acelerar até alcançar a velocidade de 30 metros por segundo. Então, a velocidade final do nosso carro vai ser de 30 metros por segundo. Foi a velocidade que ele alcançou com essa aceleração, certo? Portanto, no lugar de velocidade final, nós colocamos 30, por isso ficou 30 menos zero. Velocidade final menos velocidade inicial. E o tempo que ele demora para fazer isso também foi dado, de 15 segundos. Então, nossa aceleração vai ficar 30 menos zero dividido por 15. 30 menos zero são 30, dividido por 15. 30 dividido por 15 dá 2. 2 metros por segundo quadrado. Então, nossa aceleração foi de 2 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo ao quadrado ela é a unidade padrão no sistema internacional para a aceleração. E o que significa isso? Olha, veja, nós temos um valor positivo aqui, de 2 metros por segundo quadrado. Significa que a cada segundo o nosso carro ele está aumentando a sua velocidade em 2 metros por segundo. Então ele estava parado, zero. Depois de um segundo, 2 metros por segundo. Depois, 4 metros por segundo, 6 metros por segundo, 8 metros por segundo, 10 metros por segundo. E assim sucessivamente, aumentando a sua velocidade em 2 metros por segundo a cada segundo. Esse é o significado dessa quantidade da aceleração para esse caso. Vamos para a segunda questão. Um caminhão corria com velocidade de 50 metros por segundo. Ele vai estacionar e, portanto, reduz a velocidade com aceleração constante até parar. Ele consegue fazer isso em 25 segundos. Qual a aceleração do caminhão? Vamos analisar aqui o enunciado. O caminhão corria com velocidade de 50 metros por segundo. E depois ele vai parar, certo? Então a velocidade inicial dele é de 50 metros por segundo. 50 metros por segundo. Velocidade inicial dele. E ele vai estacionar e, portanto, ele para. Se ele para, a sua velocidade é zero. Então, a velocidade final desse movimento é zero. E o tempo que ele faz isso são de 25 segundos. É um tempo de 25 segundos. Portanto, a velocidade final dele é zero, porque ele para. A velocidade inicial dele é 50.
porque ele começa o movimento com 50, e o tempo, no lugar do tempo, nós colocamos 25, foi o tempo dado desse movimento. Ok? Então, a nossa aceleração fica 0 menos 50 dividido por 25, que dá 0 menos 50, 50 negativo, menos 50, dividido por 25. Ora, 50 dividido por 25 dá 2, certo? Resulta em 2. 2, já coloco 2 aqui, negativo dividido por positivo dá negativo. Então, a nossa aceleração fica menos 2 metros por segundo quadrado. Novamente, metros por segundo quadrado é a unidade padrão do Sistema Internacional para a aceleração. E qual que é o significado dessa aceleração? Veja, no caso anterior era 2 positivo. Aqui, nesse caso, está 2 negativo. Por que temos esse sinal de negativo? Porque esse sinal de negativo está indicando que a velocidade está diminuindo ao invés de aumentar. Então, esse sinal negativo significa que o caminhão está parando, está reduzindo a sua velocidade, certo? Então, fica 50 metros por segundo, 48 metros por segundo, 46 metros por segundo, 44 metros por segundo, 42 metros por segundo, 40 metros por segundo, e assim sucessivamente, até até ele parar, né? Porque nesse caso ele estaciona, ele para. Então quer dizer que esse sinal de negativo significa que a cada segundo a velocidade está sendo reduzida em 2 metros por segundo. Por isso a aceleração é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. O sinal negativo significa isso. Ok? Questão 3. O que significa dizer que a aceleração de um objeto que cai é de 10 metros por segundo? Ou seja, se nós fizéssemos a conta, daria 10 metros por segundo quadrado, né? Aceleração, 10 metros por segundo quadrado. Mesma coisa. Significa dizer que a cada segundo que passa, a velocidade do objeto está aumentando em 10 metros por segundo. Então fica 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, 30 metros por segundo, 40 metros por segundo e assim vai. A cada segundo que passa, a velocidade aumenta em 10 metros por segundo. Essa é a aceleração da gravidade dos objetos que caem, certo? Na verdade é um valor um pouquinho diferente, 9,8, e lá vai algumas casas decimais, mas geralmente para facilitar as nossas contas e aproximar as coisas, nós colocamos um valor mais redondo de 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração da gravidade aqui na Terra. E tem esse significado, essa aceleração. Na próxima aula, nós vamos refazer essa questão, mas introduzindo o princípio da inércia da primeira lei de Newton. E nós vamos ver que as coisas vão começar a ficar um pouco mais interessantes. Quarta questão. Um carro estava com velocidade de 20 metros por segundo e freia até parar, com aceleração constante em 5 segundos. Qual a aceleração desse carro? Veja, o carro ele estava a 20 metros por segundo. Então, essa aqui é a nossa velocidade inicial, certo? E freia até parar. Então, se ele freia, significa que ele termina o seu movimento aliás, se ele freia, significa que ele reduz a velocidade. Ele está reduzindo a velocidade até parar. Então ele chega no momento que ele para, ou seja, a velocidade fica zero. A velocidade dele é nula, passa a ser nula. Portanto, ele para. Com aceleração constante em 5 segundos. Esse é o tempo do movimento. Então vamos lá. Velocidade final. Que velocidade que ele chega? Velocidade zero, porque ele para. Velocidade inicial. Qual a velocidade que ele tinha começado o movimento? 20 metros por segundo. Então, aqui nós colocamos 0 na velocidade final. Na velocidade inicial, nós colocamos 20 metros por segundo. E o tempo que ele demora para fazer esse movimento? De 5 segundos. Ok. Então, nossa aceleração fica 0 menos 20, que dá 20 negativo. São 20 negativo. Dividido pelo 5, dividido por 5. 20 dividido por 5, 4. Negativo dividido por positivo, negativo. Então, a nossa aceleração é de menos 4 metros por segundo quadrado. Lembra,
por que que esse menos aparece aí? Porque o carro ele está freando. Se ele está freando, a velocidade dele está diminuindo. E essa diminuição da velocidade aparece aqui matematicamente como o sinal de negativo. Isso é muito interessante, porque só avaliando o sinal da aceleração nós conseguimos saber se o movimento ele está sendo ele está aumentando a sua velocidade ou se o movimento ele tem a sua velocidade diminuindo a cada segundo, né? Só avaliando o sinal da aceleração. Muito bem. Quinta questão. Se a aceleração de um corpo é positiva e vale 2 metros por segundo quadrado, então a velocidade do mesmo corpo é, vamos ver as alternativas, sempre diminui e a cada segundo que passa diminui em 2 metros por segundo, sempre aumenta e a cada segundo que passa aumenta em 2 metros por segundo, não muda nada, não tem relação com a aceleração. Veja, vamos analisar o enunciado. A aceleração de um corpo é positiva. Ok, vamos ficar com essa informação. A aceleração do corpo é positiva. Se a aceleração do corpo é negativa, significa que ele está diminuindo a sua velocidade. Como é o carro que freia, o caminhão que vai estacionar. Ele está diminuindo a velocidade, por isso parece negativo. Agora, se é positivo, significa que ele está aumentando a sua velocidade. Se não tivesse aceleração, ele não muda a velocidade. Fica ou parado ou velocidade constante. Mas aqui nós temos aceleração. Então, existe mudança na velocidade. Portanto, a gente já pode descartar a letra C, que diz que a velocidade não muda. Muda sim. Por quê? Porque nós temos uma aceleração. E essa aceleração é positiva. Positiva. O que significa isso? Que ele está aumentando a sua velocidade cada vez mais. Qual é a quantidade desse aumento? Ele está dizendo que a aceleração vale 2 metros por segundo quadrado. Então, a cada segundo que passa, a velocidade aumenta em 2 metros por segundo. Simples. Portanto, dizer se a alternativa A não pode ser, porque diz que a velocidade sempre diminui, mas na verdade ela aumenta. Diminuiria o valor da velocidade se a aceleração fosse negativa. Mas a aceleração é positiva. Portanto, ela sempre aumenta. E a cada segundo que passa, aumenta em 2 metros por segundo. Por isso, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Portanto, alternativa correta, alternativa B. Ok? Bom, então nós acabamos por aqui a nossa correção dos exercícios que vocês me enviaram. Corrijam os exercícios de vocês e se houver qualquer dúvida de por que não acertou ou qual não conseguiu entender a resposta correta, vocês podem estar me enviando as suas questões e eu estarei respondendo a vocês com toda a solicitude. Semana que vem nós vamos começar a estudar agora as causas do movimento, né? Nós vamos nos preocupar agora, beleza, mudou a velocidade, mas e aí? Quem que faz isso? O que faz com que mude a velocidade? Algum objeto mude a sua velocidade, né? Da onde que vem essa mudança? Quem é o causador dessa mudança? É isso que nós vamos querer estudar nas próximas semanas. E nós vamos fazer isso estudando as leis do movimento de Newton. Ok? Então, corrija os exercícios de vocês. Qualquer dúvida estou à disposição, reitero. E então tenham todos bons estudos.